Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Olá, amigos do Australian Lifestyle. Estamos de volta e dessa vez com uma convidada especial que tá ali pertinho do Vinícius, né, Vini? Tiagão, saudações da ensolarada cidade de Perth. O clima aqui tá incrível e hoje a gente tem uma convidada que eu estou muito animado porque ela tem uma história muito legal de vir para a Austrália, estudar inglês, depois fazer pós-graduação. Ela é arquiteta e trabalha como gestora na área de construção civil. Camila Sauer, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a C mais uma vez. Estou muito feliz assim, por esse convite. Obrigada mesmo. Pô, que bacana, hein, Cami? Quer dizer que você veio de uma cidade pequenininha lá no Mato Grosso, gigante da soja, e veio parar no Western Australia. Diz o Vini que West is the best. É por aí? Exatamente. Eu sou nascida da cidade de Sorriso e fiz a minha faculdade na cidade de Sinop, que é ali 80 quilômetros de diferença. E sim, é a maior capital do agronegócio ali, é conhecida no mundo inteiro. Vim de uma cidade pequena de aproximadamente 90 mil habitantes aí. E você chegou aqui na Austrália com que intuito, Camila? Como é que foi esse início de vivência na Austrália? No começo, quando eu vim assim para a Austrália, eu vim com o meu ex-partner, então a gente tinha esse pensamento de ter a nossa família, de crescer financeiramente aqui na Austrália, né? Crescer na nossa área profissional também. E essa ideia de vir para a Austrália surgiu mais dele. Era um sonho mais assim dele de sair do país e criar a família e dar um suporte financeiro e educacional também para os nossos futuros filhos. E foi assim que a gente decidiu vir para a Austrália. Assim, a Austrália, escolher a Austrália foi por conta de conhecidos que a gente tinha aqui. Então, quando a gente veio para cá, a gente conhecia um casal de uma brasileira que morava aqui já. Então, a gente se sentiu assim esse suporte quando a gente veio para a Austrália, por isso que a gente escolheu a Austrália em si. Inicialmente, a gente iria para o Canadá, mas por questão climática, enfim, a gente achou que a gente não ia se adaptar, e a Austrália oferece esse clima que é muito parecido com o Brasil, então isso foi muito atrativo para a gente quando a gente veio para cá. Uhum. E você não sabia nada de inglês? Não. Olha, eu vou ser bem sincera para você. Eu era daquelas que falava hi e thank you, só isso, e falava assim numa pronúncia assim bem, porque quem vem do Mato Grosso é meio envergonhado, é meio, sabe? Então, eu não falava nada de inglês e foi um desafio muito, muito grande, porque eu tive que chegar aqui já chegar estudando inglês. Então, chegar na Austrália e não conseguir falar a língua foi assim, para mim foi bem desesperador no começo, porque eu não conseguia ter essa comunicação, eu não conseguia colocar para fora o que eu queria falar e pegar um ônibus era muito difícil, pedir uma água era muito difícil, então teve vários perrengues aí no começo, mas assim, passa, né? É engraçado como cansa, cara, no começo, né, cara? Porque assim, você tem que ficar pensando no que você vai falar o tempo inteiro, Muito. né? E você acaba ficando um pouco mais cansado, né? E, Cami, a impressão que você teve quando você chegou aqui na Austrália foi parecida com as suas expectativas? Não tinha muito assim na minha cabeça de como era a Austrália, então eu não sabia muito o que eu iria encontrar aqui. Eu sabia que tudo que eu tinha era que eu estaria vindo para uma cidade muito maior da onde eu morava. Eu venho de um lugar que na época tinha 90 mil habitantes. Então, assim, Perth, que é o lugar onde eu moro hoje, é cidade grande. E aqui na Austrália, Perth ainda não é, né? Sydney é um lugar muito maior, tem muito mais gente.
Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, onde eu estou? Que lugar é esse? Me senti muito perdida no começo e me senti assim, como se fosse aquele bichinho da roça, que, meu Deus, é tudo novidade, é tudo bonito, é prédio para tudo quanto é lado, e olha que Perth nem tem tanto prédio assim. Então, foi assim, tudo novidade. Eu não sabia muito o que eu ia encontrar, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei deslumbrada, assim, com tudo que eu via, como as pessoas se tratavam, como que o sistema público funcionava. Então, eu ficava comparando muito no começo, né? É, principalmente com o sistema, o transporte público. Então, eu comparava muito com o Brasil. Nossa, aqui funciona muito, no Brasil não funciona nada. E ficava comparando preços também de tudo, né? É surreal, assim. No começo eu ficava deslumbrada, assim, com tudo. Então, eu não sabia muito o que eu ia encontrar, mas quando cheguei aqui, foi algo muito surpreendente, assim, muito positivo, né? Pelo lado positivo. Como é que estavam os teus planos em termos de trabalho? Porque, né, primeiro o desafio mesmo é aprender inglês, né? E a partir daí, como é que foi essa transição? Então, quando nós viemos para a Austrália, nós já viemos com um plano. A C sempre ajudou a gente desde quando a gente saiu do Brasil, então a gente já tinha esse plano de estudar inglês, a gente já sabia quem que ia estudar inglês, quem que ia ser, né, quem que ia estudar, quem que ia trabalhar. Nós não tínhamos ainda ao certo qual curso depois do inglês que eu iria fazer. Inicialmente, eu tinha a intenção de reconhecer o meu diploma do Brasil, a gente até tentou fazer, mas aí fazer um curso na área de construção civil como um plano B foi muito valioso, porque deu super certo, e é onde eu trabalho hoje. Então, quando eu vim para a Austrália aqui, a gente já veio com esse plano de estudar, de tentar procurar algo na área, de trabalhar. E no começo era assim, fazer dinheiro o máximo que pudesse para poder pagar visto, para poder se manter aqui e estudar inglês para poder realmente aprender e entrar na faculdade. Porque assim, é, entrar na faculdade aqui, ou você fala inglês, ou você fala inglês, né? Então, o plano era: a Camila vai estudar inglês o tempo que for necessário, vai tentar fazer a prova, vai entrar na faculdade, e o tempo que a gente precisar para estudos, a gente vai fazer para poder conquistar, né, o visto, a residência aqui na Austrália. Então, a gente já veio com esse plano traçado, e a gente sempre seguiu esse plano. Óbvio que teve, né, algumas coisinhas no meio do caminho, mas esse plano sempre foi seguido do começo ao fim e deu super certo. E sempre com a Australian Center, né? Sempre, desde o começo. Eu lembro que quando a gente decidiu, assim, começou a ter essa ideia de vir para a Austrália e estava escolhendo as agências, eu lembro que a gente viajou para São Paulo para um evento que a AC fez. E aí foi aonde a gente conheceu a AC, né, todo o escritório da AC no Brasil, e foi aonde que a gente decidiu, não, a gente vai ter essa empresa para ajudar a gente, porque o suporte no começo é muito, muito necessário. Eu lembro que a gente chegou aqui, não sabia falar inglês, então a C deu todo esse suporte para poder abrir conta em banco. Eu lembro que até o Rafa, quando trabalhava aqui em Perth, ajudou a gente a comprar uma meia num shopping, porque o meu ex-parceiro queria jogar futebol e não sabia pedir uma meia para comprar. Então o Rafa foi com a gente para comprar uma meia. Então, esse suporte, assim, foi muito necessário no começo. A C foi a nossa família, basicamente, né? Quando a gente chegou aqui em Perth. A gente vivia no escritório da C, a escola onde eu estudava era basicamente do lado, né? A Milner é basicamente do lado do escritório da C. Então, a gente saía da escola, ia para C, saía da escola, ia para C. Toda semana, basicamente, tinha alguma coisa para fazer. Então, esse suporte foi muito necessário quando a gente chegou aqui. Que legal, que legal. Não, e muito bacana, porque a Camila já veio formada, né? Mas precisava melhorar o inglês. Estudou um bom tempo de inglês, né? Quanto tempo mais ou menos você estudou inglês antes de entrar no mestrado? Eu estudei quase 2 anos. Eu fiz toda a parte de General English. Eu estudei, assim, entrei na salinha dos beginners mesmo, dos bebezinhos ali que não sabia falar hi direito. Eu estava ali.
Fiz toda a parte de General English, depois eu fiz Cambridge, eu acho que 3 levels de Cambridge. E aí foi aonde que a gente decidiu que eu ia tentar fazer a prova do PTE para poder entrar para a faculdade, porque precisa ter uma nota, né, para poder entrar no mestrado. Lembro que quando eu terminei o inglês, né, que eu já estava assim cansada de estudar inglês e queria realmente tentar fazer o mestrado, eu fiz essa prova 2 vezes num período de 2 semanas e não consegui a nota. Na época tinha sido muito frustrante porque isso ia atrasar um pouquinho o tempo do plano que a gente tinha aqui na Austrália, mas de contrapartida foi um tempo muito valioso porque eu estudei 6 meses a mais de inglês acadêmico numa outra escola. Então esse inglês acadêmico foi assim a virada da chavinha ali para poder entrar na faculdade, porque foi onde eu aprendi como fazia os assessments, como fazer apresentação na frente das pessoas. Eles ensinavam toda a parte de linguagem corporal, apresentação, como a escrita. Então, foi onde eu aprendi tudo que uma faculdade né, requer da gente aqui na Austrália, na parte de inglês ali. Então, foi muito bom. Foi uns 6 meses muito bem aproveitados. E aí depois fiz a prova do PT de novo, né? Passei e aí consegui entrada aí na faculdade. Mas foi assim um período de quase 2 anos ali estudando somente o inglês. O que é comum, viu, Cami? Porque assim, do zero, né, que é praticamente como você veio, até você ter uma proficiência suficientemente boa para ingressar no mestrado, normalmente leva 2 anos mesmo, né? E acho que você fez muito certinho que você continuou estudando inglês, né? Às vezes alguns brasileiros acabam querendo queimar etapas, ir para um curso mais barato vocacional, e aí acaba perdendo essa base, que eu acho que inclusive hoje deve ser importante para você no trabalho, né? Essa confiança com o idioma. Obviamente que estudar o General English, estudar o Cambridge me ajudou muito para me preparar para as provas de PTE, para as provas de proficiência em inglês. Isso foi muito importante. O General English me ajudou assim na vida, porque eles ensinam desde, sei lá, abrir uma porta, pegar uma água, eles ensinam tudo. E a parte do inglês acadêmico foi a parte que foi surreal, assim, né, na minha vida acadêmica e hoje na minha vida profissional, porque eu ainda uso muito das técnicas que eu aprendi para fazer apresentação para clientes, né? Eu trabalho num ambiente totalmente masculino, eu trabalho com mais de 200 homens na obra aqui, e eu preciso fazer os pre-starts, né? Às vezes 6h45 da manhã, 7 horas da manhã, preciso fazer as inductions com eles também. Então, tem essa parte de apresentação, tenho muita parte de reportings, que eu preciso fazer a parte escrita, que é uma parte mais formal também, que precisa ser entregue para arquitetos ou para clientes. Então, eu ainda uso muito dessas técnicas que eu aprendi no inglês acadêmico. E, assim, eu acho que é muito valioso quando você tem essa oportunidade de investir. Eu falo que foi um investimento, essa parte do inglês, porque mesmo que aqui tenha muitos brasileiros, o ambiente de trabalho exige muito, muito, muito do inglês, né, o tempo todo. Então, aqui onde eu trabalho só tem eu de brasileira, então eu falo inglês o tempo todo, basicamente. Então, foi muito, muito, muito importante. Agora você frisou bastante a questão do inglês, ô, Camila, mas eu sei que você também teve resultados excelentes na universidade, né, meu? Como é que foi essa metodologia? O que que você sentiu de diferente em termos de ensino, né, de universidade, comparado com o que você viveu no Brasil? Olha, o mestrado aqui, né, na Austrália, ele é algo muito focado para o mercado de trabalho, né? Os estudos aqui, eles focam muito no mercado de trabalho. Diferente do Brasil, que é algo muito teórico, muito, né, na teoria ali, e aqui é muito focado no mercado de trabalho. Então, quando eu fiz o mestrado, era foi um curso
muito dinâmico, né? Eu tinha algumas aulas presenciais, tinha algumas aulas online, tinha muito site visit, então tinha muito estudo de caso, né? Tinha que realmente ir para a obra, tinha que realmente fazer ali os estudos de caso. E teve muitas, eu tive muitas oportunidades, né? No meio do curso ali de conhecer pessoas. Então, é isso que o mestrado, que a faculdade tenta trazer para quem está aqui na Austrália, né? Engajar já o estudante já para o mercado de trabalho. Então, é algo bem dinâmico. Eu tinha professores da Austrália inteira, tive professores de Brisbane, de Melbourne, aqui de Perth também, então tinha uma diversificação de conhecimentos de outros estados na parte da construção civil e também uma diversificação de assim de culturas, né, de pessoas do mundo inteiro. Eu tive professores indianos, tive professores australianos, então essa parte também conta muito porque todo mundo compartilha as experiências, né, que tem e que teve na vida, né, nos seus países. E eu também tive a oportunidade de compartilhar muitas coisas do Brasil. E assim, aqui nós vamos assim formulando um conhecimento, né, uma bagagem cultural na parte profissional ali de gente do país inteiro, do mundo inteiro, assim. Então, é bem dinâmico comparado com o Brasil. É muito, muito legal. Que legal. E você sabe, Tiago, que eu e a Camila, a gente estudou na mesma universidade, né? Minha graduação eu Ah, fiz bom. também na CQU, né? E ela fez o mestrado na CQU, que é uma instituição, Tiago, que oferece uma solução para o estudante internacional muito boa. Então, eles têm assim a qualidade de uma universidade pública australiana, mas ao mesmo tempo uma flexibilidade e algumas coisas que são muito importantes para o estudante internacional. E aí eu queria entender da Camila por que que ela escolheu a CQ. Obviamente, ela tinha um curso, né, na região que você estava morando relacionada ao seu plano de carreira, mas o que mais que te atraiu na CQ? O curso em si foi o curso mais próximo da minha área de arquitetura, que eu me formei no Brasil, então eu fiz um curso de Construction Management, que é na área da construção civil, eu faço gerenciamento de obras aqui. Então, inicialmente foi o curso em si, e depois foi o custo-benefício, né? A CQ oferecia assim um preço que a gente conseguia suportar naquele momento. Então, custo-benefício, sem dúvidas, comparado a outras universidades aqui, a CQ conseguiu oferecer assim para gente. Então, foi o curso em si, tudo que oferecia, né? A flexibilidade do curso também. Eu estudava de segunda a sexta, mas eu tive ainda a flexibilidade de conseguir trabalhar em alguns períodos ali durante o meu dia. Eu trabalhava como casual, então eu conseguia conciliar os meus shifts com o curso, porque não era estudar o dia todo, né? Era a semana toda, mas eu tinha uma aula de manhã, tinha uma aula à tarde, ou era só de manhã, ou era só à tarde. Então eu conseguia ainda assim conciliar as 20 horinhas ali que eu poderia estudar, trabalhar aqui na Austrália. Então, a flexibilidade e custo-benefício, com certeza. E isso é super importante, né? A possibilidade de trabalhar, porque apesar do custo de vida ser alto por aqui, o salário também é alto, você acaba compensando as coisas e conseguindo pagar a universidade, né? Sim, eu digo que tendo essa flexibilidade, assim, eu não precisava trabalhar à noite, né? Eu conheço muitas pessoas que precisam ainda trabalhar à noite, trabalhar em restaurante. No meu caso, e como eu tinha um partner também que me ajudava muito, eu trabalhava nesses períodos durante o dia e nos finais de semana eu trabalhava num hotel, na recepção de um hotel até 5 da tarde, então eu ainda assim tinha esse tempo de quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando, quando eu não estava fazendo na faculdade ou não estava trabalhando, eu estava ali fazendo os meus assessments. Então foi assim, um período de 2 anos ali bem corrido, bem focado, né, no objetivo que a gente tinha, que era juntar dinheiro, pagar a faculdade, visto, estudar, terminar a faculdade para poder aplicar para nossa residência. Então, foi 2 anos bem focados ali
nesse objetivo. Mas muito legal, porque foram 2 anos de estudo de inglês, 2 anos de mestrado. Quem estuda 2 anos aqui na Austrália, no mestrado, tem obviamente alguns outros requisitos, mas pode normalmente solicitar um visto de trabalho pós-estudos, né? Que no caso da Camila, ela deu sorte, porque foi uma época que eles estavam concedendo vistos mais longos, então ela teve um visto de 5 anos de trabalho pós-estudo, né? O que provavelmente, né, Cami, você com mestrado aqui na Austrália, com a sua experiência de arquiteta no Brasil, com o visto que te permitiria trabalhar período integral durante alguns anos, eu acredito que isso também tem aberto portas aí para você conseguir uma posição na sua indústria, né? Sim, com certeza. Isso foi algo assim, como a gente teve esse planejamento ali dos estudos muito bem, né, foi muito bem planejado. Eu consegui pegar esse período dos 5 anos, como você falou, e isso me abriu assim várias portas, porque eu consegui ficar mais, não é relaxada, mas assim, mais confortável, que eu poderia ter esse tempo para procurar emprego, né, para poder me ingressar no mercado de trabalho. É, Na época que eu estava estudando, fazendo mestrado, eu trabalhava num hotel, na recepção, como eu falei antes. Então, quando eu estava no finalzinho ali, né, desse mestrado, eu coloquei na minha cabeça de que, não, eu preciso sair daqui e eu preciso arranjar um emprego na área. Eu não quero continuar na área de hospitality, porque não foi para isso que eu vim. Então, quando eu estava nesse finalzinho ali, a gente fazia muita site visit com o pessoal da faculdade, e foi aonde eu conheci a empresa que eu trabalho hoje. Eu fui num site visit e assim, brasileiro é aquilo, né? Chega num lugar e eu fui lá e já saí cumprimentando todo mundo, não sabia quem era quem, e tinha dono da empresa, os managers, estava todo mundo nesse site visit com a gente. Não sabia quem era quem, saí dando a mão para todo mundo. Falei, sou a Camila, sou estudante da faculdade tal, sou arquiteta no Brasil e, enfim, estou procurando por oportunidade de sair falando assim, sabe? Então, foi muito legal, porque eles gostaram da forma que eu cheguei neles, né? Para poder me apresentar. E aí, em uma dessas visitas, eu tive a oportunidade de fazer 2 slides sobre mim. Sentamos ali numa mesa de reunião com todo mundo, e aí eles falaram assim: não, faça uma apresentação sobre você, a gente quer conhecer você, não só eu, mas os outros alunos também, né? Eles deram a oportunidade para a gente fazer 2 slides sobre a gente. Nesses 2 slides, eu, assim, tenho esses slides até hoje. Eu coloquei a minha vida inteira de arquiteta no Brasil, eu coloquei nesses slides. Então, eu coloquei, e eu foquei muito na parte de, não só do design que eu fazia nos meus projetos no Brasil, mas eu foquei muito na parte de apresentações que eu fazia no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer uma obra pública no Brasil e que, enfim, eu coloquei nesse slide que eu apresentei para eles, eu coloquei essa obra pública que eu fiz, e isso chamou muito, né, a atenção deles. E eu fiz várias apresentações do Brasil para a Câmara de Vereadores, enfim, para público, né, em relação a essa obra que eu fiz. Então, isso chamou muito a atenção deles, porque a empresa que eu trabalho hoje é a terceira maior construtora de toda a Austrália, então eles têm muita obra pública, muita obra grande aqui, e eles queriam realmente ver se eu tinha essa experiência, né, com obras grandes, não só a parte residencial, que era o meu forte no Brasil. Se você tem atitude e fala assim, não, eu quero aprender, estou disposta a aprender, me ensina, por favor, eles vão te dar essa chance. Inicialmente, eu não tive essa chance. Eu fui para o Brasil depois dessa entrevista, e quando eu voltei do Brasil, eu fui chamada de novo depois de uns 3 ou 4 meses, assim, para uma outra entrevista nessa mesma empresa. E aí eles falaram: olha, inicialmente a gente não tinha essa oportunidade, a gente chamou para conversar porque a gente queria te conhecer melhor, mas agora a gente tem. Você está interessado? Eu falei: tô, tô interessado. E aqui estou até hoje. Eu acho que faz 3 anos. Vai fazer 3 anos, 3 anos. Que eu estou aqui Que legal, nessa que empresa. legal.
E aí, o que aconteceu, né, Cami? Também você tinha feito mestrado, você acumulou um ano de experiência de trabalho, você conseguiu fazer o seu processo de reconhecimento de qualificação, a gente submeteu uma expressão de interesse que você gostaria de aplicar para um visto de residência permanente, e você foi convidada a aplicar esse visto e agora está aguardando sua residência permanente, correto? Tô, correto. Isso foi muito surpreendente, assim. Pô, e fazer parte dessa história deve ser incrível também para ser, né? Eu fico muito feliz, porque proporciona também a Camila viver o estilo de vida australiano, né, Thiago? Olha, Exato. por falar nisso, Camila, o que que é para você o Australian Lifestyle? Nossa, eu digo assim que a Austrália é o sonho que eu nunca sonhei na minha vida e que eu estou realizando hoje. Viver aqui na Austrália, comparado com o Brasil, assim, é muito bom, porque você consegue fazer tudo e mais um pouco ainda, né? Eu venho para o meu trabalho, chego aqui 6:30 da manhã, 7 horas, 3:30 da tarde eu estou indo para casa, 4 horas, então eu ainda tenho tempo de pegar uma praia, eu tenho tempo de ir no mercado, eu tenho tempo de fazer as minhas coisas pessoais depois do trabalho. E é muito, muito bom, assim. Você tem um lifestyle, assim, que muito diferente do Brasil, não tem tanta pressão, né? Os empregadores aqui, eles prezam muito para o seu mental health, para você estar bem para o trabalho. Então, se você chega e fala que não dormiu bem, eles já procuram alguma coisa para você fazer. A empresa tem muitas atividades fora, né, do ambiente de trabalho. Então, assim, a Austrália preza muito para o seu health, né, para o seu bem-estar, para você trabalhar bem. Bom, e com isso, Vini, acho que a gente teve um papo excelente por aqui. Queria te agradecer pelo teu tempo, Cami. Valeu, Vini. E a gente fica por aqui com mais um Australian Lifestyle e volta com outro. É isso, Vini? Voltamos em breve, Thiago. História muito boa hoje e teremos outras. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!